Tá. Jai Hare Krishna, bem-vindo a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma live com o Gurudeva. A live, bom, como nas últimas vezes, ela também é no formato perguntas e respostas, então vocês podem enviar as perguntas aqui no chat e Gurudeva vai respondendo uma por uma. Jai Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Jai. Então a primeira pergunta de hoje é: se diz que o amor nesse plano é um amor por conveniência, enquanto o amor real está no plano transcendental, é possível, com uma prática sincera e com abnegação, vivenciar amor ainda neste plano? Jai, Hare Krishna. Então, se diz que nesse plano fenomênico, o amor real ele não existe. Porque aqui sempre esperamos algo, né, em troca. Então isso não é amor verdadeiro. Quando você espera receber algo em troca, você não está experimentando, né, o amor verdadeiro. No amor verdadeiro você entrega e não quer nada em troca, né? No amor real, ele está baseado, o amor real está baseado no sacrifício. O amor ele nasce do ventre do sacrifício. Então a gente não pode esperar nada nesse plano, no plano fenomênico, nada concreto em termos de amor real. Então, o amor real aqui não existe, isso é verdade, não existe. Agora, isso não quer dizer que não exista amor. Existe amor, só que é um amor condicional, ou seja, existe um amor que está baseado em conveniências, né? E isso é bom, isso não é ruim, não. Então você pode amar aqui, né, nesse plano, mas você vai sempre esperar algo, né? Então, quando você pratica vida espiritual, você pratica Bhakti, né, vai chegar um momento que você vai despertar o amor puro por Deus. Isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, você pode amar. Você ama os seus familiares, você ama o seu esposo, sua esposa, enfim, seus filhos. Mas sempre vai existir alguma coisa, um sentimento que você realmente quer algo, né? Que você quer receber algo. Você está dando, sim, você está dando, mas você também quer receber algo. Então esse amor real, você dá sem esperar nada. Então esse é o tipo de amor que a gente quer viver, né? Só que a gente agora está condicionado, nós estamos condicionados ao plano material. E por estar condicionados ao plano material, a gente não consegue experimentar o amor real, né? Então sempre a gente fica com uma certa insatisfação, né? Sempre nas relações amorosas existe uma cobrança, né? Por mínima que seja, você espera que a outra parte ela realmente possa corresponder com algo, né? Então suas expectativas devem ser satisfeitas, senão o amor ele acaba. Então vem a separação, vem, né, todo o divórcio, enfim, na realidade essa frustração que existe, né? Os pais, por exemplo, eles amam os filhos, mas chega um momento que os filhos dão muito problema, e aí como existe uma certa insatisfação ou certa desilusão, né? Principalmente, sei lá, na velhice, né? Os filhos não querem saber muito dos pais, né? E na realidade o amor no plano material, né? Ele tem que estar mais baseado numa certa amizade, né? É mais ou menos isso, né? No início existe esse amor mais erótico, a paixão, essa coisa toda, e depois isso vai diminuindo, né, com o tempo, né, até que se estabelece no plano de uma amizade, onde as pessoas vão se ajudando umas às outras, né, e essa amizade pode perdurar por muitos anos, né. Mas isso também, mas isso é conveniência, né? Não é uma coisa abnegada, completamente abnegada, não existe, né? Claro, a única coisa mais ou menos assim que se assemelha ao amor incondicional, ao amor real, é o amor da mãe para os filhos, né? Esse é o amor, assim, é o amor mais altruísta, assim, o amor onde você dá mais
onde está mais baseado no sacrifício, né? Onde não se espera tanto, né? Ou seja, você está fazendo, mas você não está esperando tanto, né? Em troca. Mas claro, de algum momento existe uma certa expectativa, né? Porque por mais que a mãe não espere, né, ser correspondida no grau, no nível do seu amor, chega um momento que os pais eles esperam dos filhos alguma coisa, né? É normal. Entretanto, no amor real, você não espera nada, você só entrega, você se dá, você é abnegado, você se sacrifica, né, para Deus, né? Esse é o amor real. Então, o Bhakti Yoga é a escola do amor real. Então, é onde você vai ser como treinado, né? Porque você não pode chegar e falar, não, agora eu quero desenvolver o amor real, né? A partir de hoje. Não, não é assim. Então você precisa, por exemplo, quando existir, né, anartas, né, elementos indesejáveis dentro de nós, né, como cobiça, ira, luxúria, enfim, isso, enquanto isso estiver no nosso coração, o amor real não vai despertar, né? Ou seja, isso vai demorar um tempo para até você realmente conseguir despertar o amor real, né, no seu coração. Mas isso é possível, despertar o prema. A gente fala que esse é o prema, o amor puro por Deus, né? Onde você ama Deus acima de todas as coisas, onde você só pensa em Deus, porque amar Deus significa pensa sempre em mim. Isso é amor real, né? Quando você está pensando em Deus o tempo todo, em Cristo o tempo todo, e você quer se sacrificar por Ele, você é capaz de fazer qualquer coisa para a satisfação de Cristo, como por exemplo as gopis. As gopis elas vivem nesse plano real, né? Do amor real. Então elas estão assim dispostas a fazer tudo, né? Até esse dia a gente contou um passatempo, né? Vou resumir ele aqui, mas que Krishna tinha uma dor de cabeça, Krishna estava com dor de cabeça e Narada Muni, né, chegou, que é um grande sábio, né? Narada Muni chegou para falar com Krishna. E quando ele viu Krishna sofrendo com sua dor de cabeça, ele perguntou: Krishna, o que está acontecendo com você, Krishna? E Krishna falou: estou com muita dor de cabeça, Narada Muni, muita dor de cabeça. E aí Narada Muni, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Aí ele falou: somente a poeira dos pés dos meus devotos vai poder curar a minha dor de cabeça. A gente tem que pegar a poeira, né, tirar lá, né, no pé a poeira, a gente faz bate assim na água, né, se mexe na água e eu tenho que tomar. É assim que eu vou acabar com a minha dor de cabeça. E aí Narada falou: o que ele está falando? Né? Pensou que ele está falando, mas qual devoto vai ser maluco de dar a poeira dos pés, né, para Krishna? Isso é uma coisa absurda. E Narada Muni foi, né, porque ele falou: isso deve ser um teste. Ele pensou: isso deve ser um teste para mim, né? Primeiro, Deus com dor de cabeça. Como Deus pode ficar com dor de cabeça? E depois, como algum devoto vai dar a poeira dos seus pés para Krishna? Então ele pediu para todos os devotos falaram: você está de brincadeira, você está pedindo a poeira dos nossos pés, né, que o pé está sempre em contato com o chão, né, com coisas impuras. Né? Como você está pedindo isso para a gente? Né? E aí ninguém deu, claro. E aí Narada Muni volta e fala para Krishna: olha, Krishna, tem que arrumar outro jeito, a gente não conseguiu a poeira dos pés dos seus devotos, não, para você. Aí Krishna fala: você pediu para as gopis? Ele fala: não, para as gopis eu não pedi. Nem me passou na minha cabeça pedir para as gopis. Não, vai lá, pede para as gopis a poeira dos pés dela. Aí Narada foi. E quando Narada chegou lá, ele falou: olha, Krishna está morrendo de dor de cabeça, ele precisa da poeira dos seus pés. E ela, sim. Aí imediatamente entregaram para Narada. Rasparam lá a poeirinha, né? A poeira para Narada. Então Narada falou para elas assim: olha, você sabe o que isso vai acarretará, né? Sabe qual a consequência disso? E elas falaram: sim, o inferno é eterno, mas não importa. A gente está disposto a ir milhões e milhões de vezes para o inferno para satisfazer o desejo do nosso mestre. Né? E na verdade, Krishna ele está acostumado a pegar a poeira dos pés de Radharani, a poeira das gotas. Ele já vem aqui, ele já pega isso. Não, para a gente isso não tem tanto problema. Então é mais ou menos isso. Estar disposto a se arriscar para Deus, para Krishna. Isso é o amor real.
onde você arrisca um salto diante do infinito. Isso é o amor real, é assim, é risco total. Se você vai ganhar ou não vai ganhar, você não sabe o que você vai ter em troca. Já no amor no plano fenomênico, nesse amor no plano material, você está pensando, né, no que vai fazer, como vai entregar, né, como, né, existe muita conveniência, né? Existem leis que protegem os relacionamentos, né? Porque imagina, você não pode simplesmente se relacionar com as pessoas e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Não, existe um Estado que está protegendo de certa maneira. Então é a conveniência que marca o amor aparente, né? Já a espontaneidade, a abnegação, a entrega, o sacrifício, isso vão marcar o amor real, né? Jai, Gurudeva, muito obrigada. A próxima pergunta é se existe uma transição para deixar de ser devoto canista para se tornar madhyama. Bom, se existe transição, sim, claro que existe, né? Ou seja, não é que você é canista. O devoto canista, qual é a característica do devoto canista? Ele só vê Krishna na deidade. Ele não consegue ver Krishna no coração das pessoas. Ele não consegue respeitar, né, as outras pessoas. Não. Ele tem uma certa obsessão, né, pela deidade, né? Isso é muito bom. Quando a gente fala devoto canista, a gente muitas vezes a gente só pensa no lado pejorativo da coisa. É canista. Canista significa que é o mais baixo, é o neófito, né? Devoto neófito. Mas ser canista é muito bom. Por quê? Porque a característica do devoto canista é que ele desenvolve fé na deidade. Ele acredita que Deus está na deidade. Ele acredita que a deidade não é feita de metal ou de madeira, que Deus está ali mesmo, que Cristo está ali. Então essa é uma característica muito importante. E também ele acredita muito no seu guru. Isso é uma característica do devoto canista, né? Agora ele não respeita, né, o guru dos demais, ou seja, ele não consegue ter uma atração assim por outros gurus ou por outros sadhus assim, que não estejam no seu círculo, né, assim, de convivência, porque ele acredita que só a fé dele é muito fraca, como a Shrada, a fé é fraca demais, né? Então nessa abordagem canista, né, ele pensa que é só o guru dele, que é só as pessoas que estão orientando ele que tem a razão, né? Ou seja, ele não tem muita amplitude de pensamento, né? Ele não consegue ver as diferenças, que diferenças existem, né? Existem detalhes, existem princípios, né? Então, por exemplo, o canista seria muito apegado a detalhes, né? Como você faz as coisas, né? Ele é muito ritualístico. Por exemplo, um canista que vai oferecer o alimento para Deus, o canista ele é muito ritualístico. E isso é bom, isso não é ruim. Não estou falando que é ruim. Mas ele precisa disso, né? Pegar, cantar muitos mantras, né? Ter a parafernália, ele está muito preocupado, marcar o tempo, né? De oferecimento, da oferenda, uma coisa assim, né? Já o devoto madhyama, né? Ele é diferente. Ele por exemplo, ele discrimina. A característica do devoto madhyama de cara é que ele discrimina. Ele consegue entender, né, quem pode realmente ser uma boa associação para ele, né? Ele consegue também ser misericordioso com as outras pessoas, ele consegue perceber Krishna, né, em outras entidades vivas de uma maneira mais ampla, né? E ele, por exemplo, ele de certa maneira tem uma indiferença, né, para as pessoas que são aversas a Cristo, né? Então ele mostra a indiferença dessas pessoas, mas ele mostra muito amor para as pessoas que realmente estão praticando vida espiritual, ele respeita elas, né? Então ele tem uma atitude de serviço para as pessoas que tem uma conexão com Cristo, né? Diferente do canista. O canista ele não consegue isso. O canista ele consegue adorar a deidade, ele consegue respeitar a deidade, o guru, mas ninguém, né?
Então se dá o clássico exemplo do canista, ele chega, tem alguém aí que está dando um harikata, tá falando de Krishna, tem um sadhu ali, aí o canista ele passa por cima dessa pessoa e vai lá, presta reverência à deidade, dá uma oração para a deidade, vai embora, não quer nem saber do harikata, não quer saber de escutar nada, é uma coisa assim. Ele não tem uma propensão para servir. Né? Agora, existe o quê? Existe canista. Canista é neófito, ou seja, no sentido que é muito limitado. Né? Ele acha que os detalhes vão levar ele... os detalhes são a salvação, ou seja, é o horário que ele canta as canções que ele canta, né? O jeito que ele coloca a tílaca, assim, então na realidade ele é muito apegado a detalhes, a parte mais ritualística da coisa. E existe o que? O Kanishta Madhyama. O Kanishta Madhyama é um nível superior. Então você vê que existe uma gradação. Né? Então de Kanishta a pessoa vai se tornando Kanishta Madhyama. Ou seja, ela começa a entender que ela pode, né, que ela deve, na realidade, né, tomar informação, né, aceitar a informação de outras pessoas, aceitar a instrução, né, que ela tem que perceber que Deus está também no coração das pessoas, né, e a fé dela começa a ser mais forte. Quando a fé começa a ser mais forte, ela não precisa agredir ninguém. O canista geralmente tem essa tendência de agressão, ou seja, quando ele vê alguma coisa errada, ele vai, já quer corrigir, já quer... Por uma pessoa chega no templo, né? De repente ela faz alguma coisa errada, né? Sei lá, acontece, né? Existem algumas regras, regulações. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Uma pessoa vem aqui no templo e ela está visitando o templo, aqui nossa comunidade, e de repente ela vai lá, e na hora eles estão servindo a prachada, que é o nosso alimento que a gente oferece a Krishna, e a gente tem algumas regras para servir a prachada. Por exemplo, a pessoa para servir a prachada tem que estar com a mão limpa, a boca limpa, né? Isso é uma coisa, não pode tocar no prato das outras pessoas, coisas assim. E aí é uma pessoa que chegou no templo e ela vai lá e ela, sei lá, ela tá com a mão suja, ela tá com a boca suja, e ela vai, pega a prachada, se serve, o canista, a pessoa que é um canista, ele vai e repreende essa pessoa de uma maneira muito forte. Por quê? Porque quando a sua fé, ou seja, quando você tem pouca convicção, quando você tem a fé fraca, você tem que atacar os demais, entende? Então aí a pessoa ataca essa pessoa, ela fala forte com ela, e a pessoa não entende esses aspectos, ela está chegando, né? Então seria, se ela tem um grau de, se ela tem traços mais de Madhyama, né, ela vai discriminar, ela fala, não, tudo bem, não fala nada na frente de ninguém, depois ela explica para a pessoa, uma coisa assim, né? É o Kanishta Madhyama. E aí depois, porque quando você vai, que na realidade você não pode ficar como canista o resto da vida, não é ideia, né? Você tem que pular para ser Madhyama. Você tem que estar... porque o Madhyama ele já tem uma firme absorção na prática, o Madhyama ele está... ele tem a sua fé bem estabelecida, né? Então, existe essa gradação, sim. Você não se torna Madhyama rapidamente. Não é assim. Aos pouquinhos você vai alcançando essa conceitualização assim, de Madhyama, de Kari, né? E você consegue situar nessa plataforma. Mas vai haver essa gradação, né? Essa mistura, Kanishta, Madhyama, né? Kanishta, Uttama, se diz isso, né? Aí a pessoa deixa de ser Kanishta, aí vai ser Madhyama. Aí Madhyama, Madhyama Kanishta, Madhyama Uttama, mais ou menos isso. Não existe isso saiu em um artigo, né, que foi escrito por um padre, sei lá, Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj. Ele explica mais ou menos isso, né? As escrituras mostram que existe esses níveis. Jai Hare Krishna. A Mataji Vishnupriya, do Chile, ela pergunta: existe alguma diferença no conceito de que Gurudeva
está em Sri Nityananda Prabhu e também em Srimati Radharani? Qual seria a diferença e até onde a gente deveria se focar? No início, a gente vê o Guru Nityananda Prabhu. No início é assim. Então, o Nityananda Prabhu ele é o Adiguru, né, o Guru original, né, a gente pode dizer assim que ele é o Samashti Guru, né, macroscópico, né. E a princípio você vai perceber o Guru em Nityananda Prabhu. Ou seja, Nityananda Prabhu na realidade, como sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não vai poder fazer nada, você não vai poder nem se aproximar de Gauranga, imagina. A gente viu aí no passatempo de Raghunath Das Goswami, né? Raghunath Das Goswami, que ele vinha assim, de uma família muito opulenta, né? Dizem que Raghunath Das Goswami ele tinha opulência, ele vivia numa casa, sua casa era como similar à opulência de Indra, né? Ele tinha uma esposa, a sua esposa era tão bonita quanto uma Apsara, uma donzela celestial, né? Então ele vivia assim era uma vida assim com muitas facilidades materiais, mas ele era um devoto, né? Então ele não queria saber nada disso, né? Nada disso atraía a sua atenção. Ele estava muito apegado a Chaitanya Mahaprabhu. E quando ele tentou várias vezes estar com Chaitanya Mahaprabhu, mas a família de Raghunath Das Goswami, né, porque quando ele se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, né, ele quis ir para Jagannatha Puri, ele quis estar em Jagannatha Puri com Chaitanya Mahaprabhu, mas a família não deixou, né. O pai ficou muito preocupado, o pai botou 5 seguranças, né, guarda-costas, para tomar conta dele, né? 2 brahmas, um cozinheiro, não sei o que, foram 10 pessoas que ficavam junto com ele assim, o tempo todo, vigiando ele o tempo todo, e ele não conseguia escapar, né? Ele não conseguia de maneira nenhuma, até que um dia Nityananda Prabhu apareceu lá onde ele morava, lá perto onde ele morava. Então Raghunath Das Goswami foi lá, e Raghunath Das Goswami prestou reverência a Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu falou para ele: você está você é como um ladrão, você quer Gauranga, mas você está passando por cima de mim. Foi mais ou menos isso que Nityananda Prabhu falou, né? Claro que não foi dessa forma direta, assim como eu estou falando, mas Nityananda Prabhu ele ensinou para ele que ele tinha que chegar a Chaitanya Mahaprabhu através de Nityananda Prabhu, né? Então ele colocou o pé na cabeça de Raghunath Das Goswami, né? Depois ele pediu para Raghunath Das Goswami fazer um festival, né? Foi muito famoso, né? Foi um festival gigante que eles fizeram, né? E milhares de pessoas vieram para comer arroz inflado com iogurte, não sei, foi uma coisa assim absurda, assim, onde todos os Vaishnavas ficaram muito satisfeitos. E Nityananda Prabhu ficou satisfeito com Raghunath Das Goswami. Então, logo depois disso, Raghunath Das Goswami ele recebe a misericórdia de Mahaprabhu. Então, no início é Nityananda. No início você tem que ver o Guru como Nityananda. Isso é como um conceito básico. É um conceito básico. Você, sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não pode fazer nada. Né? Por exemplo, quando a gente adora Mahaprabhu, né? E Mahaprabhu, se a gente adora Mahaprabhu, Nityananda Prabhu está ali. Ou seja, é através do Guru. Então o Guru está presente na adoração de Mahaprabhu. Por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele teve ele tinha essa peculiaridade, né? Assim, ele instalou deidades Mahaprabhu Radhakrishna, né? Como Mahaprabhu Gandharva Giridhar e vários assim. Então sempre era Mahaprabhu com Radhakrishna e não tinha Nityananda Prabhu. Então na nossa Sampradaya, ou seja, na Gaudiya Sampradaya, não tem muito esse aspecto assim de adorar Nityananda Prabhu, assim. Não tem muito isso, né? Mas claro, se adora também, se adora. Claro, Swami Maharaj Prabhupada, ele que veio para o Ocidente, ele trouxe Gauranitai. Gauranitai foi a heredade predominante dele, né? Porque ele tinha esse humor, né, de Gauranitai. Gauranitai, ele queria que Gauranitai fosse, imagino de uma vez que ele queria que a deidade de Gauranitai fosse, que os devotos levassem ela para a Sancta, né?
e que eles distribuíssem a deidade Gauranitai para as pessoas na rua, né? E que as pessoas dessem uma doação, e que as pessoas... ele não fez isso, né? Mas ele queria isso. Foi uma ideia dele. E quando contaram isso os devotos, os discípulos, né, de Swami Maharaj Prabhupada, contaram isso para Sri Sara Maharaj, ele riu, ele falou, isso é só Swami Maharaj mesmo capaz de fazer isso, ter essa ideia, né? Porque parecia uma coisa assim muito revolucionária, né? Então Nityananda Prabhu, nisso, é Nityananda Prabhu. Depois, quando uma pessoa ela começa a desenvolver o seu Guru Bhakti, né, de uma forma assim mais potencial, né, assim, podemos dizer que ela condensa o seu Guru Bhakti, aí sim ela vai ver a delegação de Radharani, né? Então Radharani, que é o aspecto, né, mais elevado para nós, né? Ou seja, não existe nada mais elevado para nós do que Radharani, né? Ou seja, tanto é que quando a gente vê nas conversas de Ramananda Roy com Chaitanya Mahaprabhu, né, o Ramananda Samvada, né, na parte do Chaitanya Charitamrita, vai culminar em Radha Dasya, ou seja, que Chaitanya Mahaprabhu vai perguntar para Ramananda Roy, né, sobre a meta da vida, e ele vai, né, Ramananda Roy vai explicar para ele, né. Mas chega um momento que ele vai, e Mahaprabhu sempre falando para ele adiante, né? Ele explica desde o início, né, conceitos assim de oferecer o seu trabalho, né, para Krishna, e abandonar o Varnashram. Ele fala, são vários, né, vários níveis, né, até que ele chega a um ponto que ele fala Radha Dasya, aí isso é o mais elevado, né? Então, Madhura Rasa, tendo como Radha, né, como o aspecto principal da devoção, é o satélite, ou seja, todas as outras raças, Shakya Rasa, Vatsala Rasa, né, tudo isso serve a Madhura Rasa, de certa maneira, né? Não que não existem, alguns devotos eles se sentem mais atraídos por Shakya, por Vatsala, bom, na nossa linha principalmente por Shakya Rasa, né? Mas isso vai levar a Madhura, para ajudar a Madhura, para apoiar a Madhura Rasa, que é, em última análise, Radha Dasya. Então os devotos eles estão assim, no início, eles estão muito, devem ter um apego a Nityananda, esse conceito de Nityananda Prabhu, né? É muito importante isso, desenvolver esse conceito, para depois, no futuro, né, desenvolver esse conceito de Radha Dasya, ou seja, esse conceito de servir a Srimati Radharani, ou seja, de ver Srimati Radharani, o Guru como uma delegação de Srimati Radharani, né? Então primeiro se vê o Guru como uma delegação de Nityananda Prabhu está ali, né? Isso é o Guru Tattva, representando o Guru Tattva, e depois vai culminar em Radha Dasya mesmo. Então no final, ou seja, quando a gente está mais avançado espiritualmente, você vai ver o Guru como Radharani. Jai Hare Krishna, muito obrigada. O Prabhu Raghava, também do Chile, ele pergunta como integrar os aspectos de Guru, Siksha e Diksha, na hora de, por exemplo, cantar Guru Astakam ou oferecer orações para o Guru. Eu devo meditar em ambos? Qual é a recomendação? Muito obrigada. Tá, então a gente tem que entender o quê? Que Diksha, o Siksha Guru não é diferente do Diksha Guru. Não existe essa diferença. Assim, existe uma diferença, sim, existe, mas ao mesmo tempo não existe. Então se diz que o Siksha é tão importante como o Diksha, né? Então o que é Diksha? Diksha representa a semente, né? Quem te dá a semente, isso é Diksha. Então existem vários tipos de gurus, né? O Vartma Pradaksha Guru, que é o guru que te coloca em bhajana, né? Existe o Shravana Guru, que é o guru de quem você escuta, né? Recebe instruções. Aí existe o Diksha, que é o guru que te deu a semente. Existe Siksha, que é o guru que te instrui. Ou seja, então na realidade,
se explica que os dois são importantes, né? Tanto o Diksha quanto o Siksha, os dois têm o mesmo nível de importância. Assim, né? Agora, claro, a quem você vai dar mais, na hora da meditação, né? A quem você vai dar mais importância? Né? Bom, você dá importância aos dois, né? Só que primeiramente você dá importância ao seu Diksha, essa é a coisa. Então você, por exemplo, você está fazendo a meditação, né? Na hora que você está fazendo a sua meditação, o seu bhajana, você medita primeiro no seu Diksha, né? Você dá respeito mais ao seu Diksha, e depois você dá respeito ao seu Siksha, né? Geralmente o Diksha, quem te deu a semente, ele vai te nutrir também, geralmente é assim. Mas pode ser diferente, pode ser que não seja assim. Pode ser que você receba muita instrução, né? Mais instrução e mais inspiração do seu Siksha do que do seu Diksha. Isso pode acontecer, né? Por exemplo, o que é mais importante, né? A semente ou a água que molha a semente, né? Os dois são importantes, os dois são importantes. Porque se você tem a semente e não tem a água, a semente não vai frutificar, né? E se você tem a água e não tem a semente, não adianta ter a água, né? Então, por isso, os dois aspectos são importantes, né? A gente não faz muitas diferenças entre esses dois aspectos. E nas palavras de Sri Maharaj, né, o mais importante para a gente é quem nos ajuda mais. Isso é o mais importante, né? Isso muitas vezes pode ser o Siksha. Às vezes o nosso Siksha é mais proeminente na nossa vida. Às vezes acontece, né? Por exemplo, geralmente o seu Nama Guru, né, quem te deu o Harinama, é a mesma pessoa que te dá o Diksha. Isso geralmente acontece assim, né? Mas pode ser que não. Pode ser que você tenha um Nama Guru, né, e depois você tenha um Diksha Guru, né, diferente, né? E depois você pode ter um Siksha Guru que é diferente desses dois, tudo bem. Então a quem você vai prestar reverências primeiro, ou seja, quem você vai dar mais, qual a prioridade, né, que vai ser, onde você botar prioridade nisso, né, vai ser no seu Nama Guru. Aí nesse sentido é o Nama Guru, que te dá o Nama, né, esse é o primeiro, o primordial, Nama Guru, né? Depois o Diksha Guru, e depois Siksha Guru, e assim vai. O Sannyasi Guru, enfim. A gente tem que ter isso claro, né? Na meditação, ou seja, quando a gente está em bhajana e você está nas suas orações, né, você vai direto para o seu Nama Guru ou para o seu Diksha Guru, né? Depois você vai para o seu Siksha Guru. É uma coisa que... Mas você não deixa... o seu Siksha... O que significa Siksha? Siksha significa alguém que está perto, né? E não é só uma questão física, perto no sentido do seu sentimento, uma pessoa que realmente cuida de você, né? Ou seja, uma pessoa que está preocupada, ela está te dando mais instrução, porque Siksha é instrução, né? Ela está te dando mais instrução que o seu Diksha, por N motivos, né? De repente, sei lá, o seu Diksha já partiu, ou o seu Diksha está com tanta coisa para fazer, tem tantas coisas para cuidar que você precisa de um Siksha. E de repente é por isso também, porque o Siksha está perto, né? Então quem está perto provavelmente vai ajudar mais, quem está mais perto de você, né? Quem conhece melhor você, né? Às vezes o seu Diksha não sabe nem o seu nome, né? Acontece muito isso, né? Não sabe o seu nome, não sabe quem você é, o que você faz. Isso não quer dizer nada, aí você vai ficar chateado, o Gurudeva chegou, não sabe meu nome, né? Perguntou o meu nome, eu vi ele perguntando meu nome para um devoto, né? Coisa chata, estou chateado. Mas não é isso, ou seja, o guru, a relação guru-discípulo é uma coisa muito mística, né? O guru não precisa nem falar nada, não precisa falar nada. Porque na realidade o guru é um princípio, né? Não é uma pessoa. Claro que precisa se personificar, né? Você precisa que o guru esteja personificado, né? Porque se ele não estiver personificado, como você vai receber informações dele? Como você vai se beneficiar se o guru não está personificado, né? Então,
É por isso que Krishna, né? Siksha Guru Ketajani Krishnera Swarupa Antarami Bhakta Shestra Eiduirupa. Ou seja, na verdade, que Krishna se manifesta dessas duas maneiras, né? Ou seja, ele se manifesta como Antaryami, né? Ele está te orientando, né? Ou seja, como Guru interno, ele está te orientando. Entretanto, é difícil você conseguir uma orientação de Antaryami, né? do Paramatma, desse Guru interno. É difícil a gente perceber isso, né? Geralmente a gente consegue perceber a nossa mente, mas a gente está muito longe, né? Desse aspecto de Paramatma. Então, Paramatma nos dá informação, mas a gente não consegue perceber isso, né? Mas, por isso que Guru, ou seja, Krishna, ele se manifesta. Pode ser que o Siksha seja mais proeminente na sua vida. Tudo bem, mas na hora da meditação você respeita isso, né? Que primeiro você oferece orações, você respeita ao seu Nama Guru, ao seu Diksha Guru, e depois ao seu Siksha Guru, né? Agora, às vezes o Siksha Guru é muito mais proeminente. Por exemplo, o Bhaktivinoda Thakur, né? Ele tinha Jagannatha Das Baji Maharaj como o seu Siksha proeminente, né? Era o seu Siksha. Mas ele tomou Diksha de Bipina Bihari. Só que ele não tinha tanta inspiração em Bipina Bihari Goswami, né? Tanto é que ele segue a linha de Jagannatha Das Baji Maharaj, essas instruções, ele está ali muito conectado com Jagannatha Das Baji Maharaj, e não com Bipina Bihari Goswami. Não que ele desrespeitou Bipina Bihari Goswami, não que ele rejeitou, não foi isso que aconteceu. Mas a sua absorção era em Jagannatha Das Baji Maharaj, era Siksha. E Jagannatha Das Baji Maharaj não deu para ele nenhum mantra, sei lá, que a gente sabe, não houve essa relação formal, era uma relação de Siksha, mas era tão forte, né, que ele se jogou aí aos pés de Jagannatha Das Baji Maharaj, né? Então, a meditação dele, bom, era proeminente em Jagannatha Das Baji Maharaj, com certeza era, mas não que ele esquecia a meditação no seu Diksha, naquele que deu para ele, né, o mantra, que deu o Nama, né? Então, assim, de uma forma assim, mais resumindo, né? Resumidamente, você respeita a sua absorção, na hora do bhajana, a sua meditação vai primeiramente para o Diksha, e depois vai para o Siksha. Se o seu Siksha é mais proeminente, você vai ter mais intensidade na oração no seu Siksha. Você vai pedir muito mais, você vai se meditar muito mais nele do que no seu Diksha. Isso é natural, isso não tem nenhum problema. Mas por ordem você vai respeitar o seu Diksha primeiro. Primeiro é o respeito ao Diksha. Agora, não quer dizer que quando você vai oferecer prachada, né, oferece para o Diksha, e quando você oferece referências, né, oferece primeiramente para o Diksha, depois para o Siksha. Mas é isso, é como, por exemplo, um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Shamaj, eu conto essa história. Ele estava, um dia ele chegou lá, bom, não sei, estava Jajavar Goswami Maharaj, que era um discípulo sannyasi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, era o último sannyasi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e estavam no Padre Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sentados, os dois estavam sentados juntos, né? Então Gurudeva foi, no espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Shamaj, foi prestar reverência para eles, né? E ele ficou na dúvida para quem ele ia prestar reverência primeiro. Então Gurudeva, um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, falou assim: presta reverência para ele, né? Porque ele é o sannyasi mais antigo do que eu, né? Ele tomou o sannyasi primeiro do que eu, presta reverência para ele. E Jajavamar falou assim: não, presta reverência para o seu guru primeiro. Ele ficou na dúvida. E de certa maneira, Jajavar Goswami Maharaj era seu Siksha Guru também, de certa maneira. Então ele vai e presta reverência no meio, né? Assim, ele achou essa solução a melhor. Então é mais ou menos isso. Você mantém o seu Diksha num patamar assim, mais elevado, assim, para meditação, né, para oferecimento, para pronunciar os mantras, né, primeiro do Diksha, né? E o Siksha vem depois, mas pode ser que sua absorção, a sua conexão com o seu Siksha seja muito maior, a sua inspiração seja muito maior, mas você não quebra essa regra.
Jai, Haribol. O Fábio, ele comenta assim: consegui um trabalho, mas não posso usar tílaca nem kunti. Eu sinto que estou perdendo força. O que fazer nessa situação? Então, se você tem um trabalho, você não pode usar a tílaca nem a kunti, né? Como é? Então, assim, a gente tem que entender a essência da coisa. Né? O que é tílaca? O que é kunti, mala? Né? Esses são símbolos, né? Símbolos Gaudias Vaishnavas, símbolos que te conectam com Cristo. Né? Então, por exemplo, você tem um sadakadeha, você tem um corpo agora, que é um corpo em espiritualização. Ou seja, ele não é um corpo espiritual, não é, claro que não é, mas também não é material. Ou seja, ele deixou de ser material no momento em que você tem uma conexão com Cristo. Né? Ele já não está tão material, mas ainda ele está se espiritualizando. Isso é o sadakadeha. Né? Então, por isso, quando Cristo ele vê você com tílaca, ele fala: ó lá, está usando tílaca, olha, aqui ele usa tílaca. Quando ele vê você com Kant, ele fala: nossa, você está usando Kant, está usando Tulasi. Tulasi é muito querida por Krishna, né? Tadia Tulasi Vaishnava, Matura Bhagavata, Etiresohai Krishneira Bhimata. Ou seja, Krishna fica mais feliz quando você usa Tulasi, quando você tem uma conexão com Tulasi, do que uma conexão com ele. Ele fica mais feliz quando você adora Tulasi, quando você serve Tulasi, do que você servir a ele. Aí Krishna fala isso, né? Então, usar Kant, usar tílaca é importante para você chamar a atenção de Cristo. Né? Mas, por exemplo, você está no trabalho, não pode, como é que você vai chegar lá no trabalho de tílaca? Né? Vai ser estranho. Mas você faz a meditação, né? Vishnu tílaca, você vai lá, faz a sua meditação quando você acorda. Né? Então, o ideal é assim: você acordou, né? Aí você tomou um banho, aí você vai passar tílaca. Né? Porque você está entregando o seu corpo para Krishna. Né? Então, cada ponto aí da tílaca significa que você entrega o seu corpo para Krishna. Imagina. Então, é uma meditação muito importante. Então, você faz isso. Né? Só que quando você faz isso, não quer dizer que você precisa ficar o dia inteiro com a tílaca, Vishnu tílaca na testa, no corpo. Né? Você pode tirar, não tem problema nenhum. Então, você vai lá, você fez a meditação, você, né, Om Keshavaya Namaha, bom, enfim, você fez colocou o tílaca no corpo, e você vai, depois você com a água você tira, não deixa nenhuma marquinha, mas você já está de tílaca, porque é uma coisa que vai para o corpo sutil. A tílaca não é para o corpo físico, claro. Ou seja, o que Krishna está vendo é o seu sentimento de entregar o seu corpo para ele. É de você carimbar o seu corpo com as marcas de Cristo, ou seja, você está essa conexão com Cristo que você tem. Mas ele entende também, Cristo entende a sua situação, Cristo entende que você tem um conceito relativo agora diferente e que você não pode chegar no trabalho usando tílaca. Então você vai passar água e você tirou a tílaca sem nenhum problema. E com isso não quer dizer que você esteja desconectado com Cristo. Já, entende? Agora já a Kant é diferente, né? Porque a Kant, como é que você vai tirar a Kant? A Kant você pode, de repente, dar muita bandeira, né? Se ela fica muito assim na cara que está lá. Porque às vezes isso passa despercebido. Mas dependendo do serviço, eu entendo. Né? Você não pode chegar lá com Kant. Você pode soltar a Kant, né? Ter uma voltinha só no pescoço, vai estar lá no peito. Aí vai ser muito difícil que alguém vai implicar com você. Alguém, principalmente hoje em dia, né? Alguém fala: você está com um colarzinho aí, o que é esse colarzinho? Você tem 3 voltinhas, eu até entendo, 3 voltinhas já é demais. Né? 3 voltinhas é como já querendo desafiar. Né? Mas se tem uma voltinha assim caída, assim, ou seja, se uma volta só que está no peito, né? Acho que não vai ter problema nenhum. Isso você está usando. O importante é que Tulasi esteja no seu corpo. Ou você pode, de repente, nem isso pode. Sei lá, seu patrão é tão xarope, sei lá, tão chato, que você não pode nem usar uma voltinha só. Então você coloca a tílaca, ou pode colocar no pulso,
ou você pode colocar no braço, ou você pode, sei lá, colocar no bolso, né? E de vez... O importante é tocar Tulasi. O importante é que você tenha uma conexão com Tulasi. E às vezes você não usando, né? E assim, não usando assim de uma forma direta, né? E estando ela, a Tulasi estando lá no bolso, como eu falei, né? Você pode botar ela no bolso, você pode segurar ela, não sei. Isso talvez tenha até mais valor, entende? Porque o que Krishna está vendo é a sua intenção, não é uma coisa física, né? Então por isso a gente tem que entender que a conexão ela é uma conexão de sentimento, né? O Bhakti é sentimento, o Bhakti não é nada, ou seja, existe a formalidade do Bhakti, existe, mas o sentimento ele é muito superior, né? Então o sentimento que você tem é esse, que você vai realmente estar conectado com o Tulasi e com a Vishnu Tilaka, com a Tilaka também, né? Mas você não vai mostrar isso, mas saiu do serviço, né? Você já bota lá seus colares de Tulasi no pescoço lá, você chegou, já bota Tilaka de novo, entendeu? Então não precisa Tilaka, não precisa usar o tempo todo, né? Você usa Tilaka quando toma banho. Tomou banho, fez a purificação, né? Aí você usa Tilaka, né? Então aí você usou a Tilaka, depois ela naturalmente ela vai sair, né? Ela vai ficar ali, né? Vai ficar por algum tempo, depois ela sai, fica aquela manchinha, né? Mas claro, pra gente que já usa sempre, né? A gente já nem percebe mais. Mas no ambiente de trabalho, realmente, já chegar lá de cara limpa, né, como se diz, se ninguém vai te falar nada, mas o seu sentimento já está aí. Ou seja, a tílaca já foi colocada. Na verdade, a tílaca se coloca até com água. Você pode colocar a tílaca com água, não precisa colocar a tílaca... se você não tem a argila, né, a Gopichanda, né, que é essa argila sagrada, você coloca com água. E na realidade, a tílaca ela é colocada mesmo com mantras. São os mantras que marcam a tílaca. Se você só pintar a testa, não adiantou. Você tem que cantar os mantras. É como se tivesse essa entrega para Krishna. Cada parte do seu corpo, né, você está entregando para Krishna. Então não tem problema. Você pode ir sem tílaca, mas você coloca em casa, tira, e você vai com a Tulasi solta aí no peito, né? Ela vai para o peito. Se não deu, o que eu falei, pode botar no pulso, pode botar no braço, pode botar no bolso, segurar ela assim, tá? E aí é a mesma coisa. Já, muito obrigada. A Mataji Krishnamai, ela diz assim: reverências Gurudev. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre Radharani. Não, Radharani é algo muito elevado pra gente, né? Então, na realidade, geralmente a gente não fala sobre Radharani, né? Não fala. Mas às vezes a gente fala, né? Por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele mesmo, ele não falava muito sobre Srimati Radharani, né? Por quê? Porque quando ele ia falar de Srimati Radharani, ele entrava num êxtase. Então dizem que por uma vez ele estava, né, fazendo uma correção, ele estava junto com um corretor, né? Que estavam fazendo uma publicação do Chaitanya Charitamrita, onde se falava de Radharani, né, claro. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava lendo, estavam corrigindo, e de repente surgiu o termo de Radharani, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta perdeu a sua compostura, disse que ele ficou vermelho, ele ficou, né, não podia falar de Radharani, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta. E na realidade, não é que você não pode, não é que você não pode falar de Radharani, você tem que evitar falar de Radharani, porque é uma coisa muito, muito íntima, né? Ou seja, esse sentimento que você tem por Radharani, esse sentimento que você quer experimentar por Radharani é uma coisa muito íntima. Agora, claro, você precisa saber quem é Radharani também, né? Se você quer experimentar, se você quer sentir esses sentimentos de Radharani, né? Ou seja, se você quer adentrar no Radhadasya, né? Você tem que entender o que é Radharani. Radharani é Ladini Shakti, ou seja, ela é a potência interna de Krishna, que dá prazer a Krishna. Então Krishna ele não pode experimentar prazer se não for através de Radharani, né? Então se diz que Krishna ele fica em crise
né? Em um momento que Krishna fica em crise existencial. Por quê? Porque ele percebe, né, que Srimati Radharani, o amor que ela tem, né, por ele é tão grande, e ele fica completamente abismado com isso. Então ele dá uma crise nele, ele fala, nunca, eu sou Deus, será que eu sou Deus mesmo? Ele começa a pensar, será que eu sou Deus mesmo? Porque como eu não sabia disso, como eu não experimento isso, como eu não consigo, né, compartilhar isso, né? Porque Krishna, ele fala, né, Digitamam prapadyante tam tathaga bhajamya. Ele fala, na medida que você se rende a mim, eu me entrego a você. Só que quando chega com Radharani, não dá. Krishna não consegue reciprocar, né? Ele não consegue. E por isso, Krishna, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna buscando Radha. É Krishna buscando o sentimento de Radha. Então Radha significa o quê? Radha significa a melhor adoradora. Radha. Não existe ninguém que adora Krishna como Radharani. Radharani é a personificação da adoração. Então, se existe uma potência, né, capaz de satisfazer Krishna, é Radharani. E Krishna, ele nunca vai ficar satisfeito se Radharani não está satisfeito. Então, por isso que nós somos mais devotos de Radharani do que devotos de Krishna, né? Tem um passatempo que conta, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta, no Radhakunda, né, esse é famoso. E aí chegam uns devotos, né, uns Vaishnavas, né, e eles começam a prestar reverência no Radhakunda. O Radhakunda é o local mais sagrado para nós. Por quê? Porque o Kunda, né, o lago, é o lago de Radharani. Então, para a gente não tem coisa mais sagrada do que o Radhakunda. Então, quando esses Vaishnavas chegam no Radhakunda, eles começam a prestar, circunambular o Radhakunda em Dandavats, ou seja, eles caem no chão estendidos, né? Aí eles levantam e caem de novo, assim, estendidos, eles vão caminhando assim. Eles não caminham andando, eles caminham assim, como se fosse uma vara, no Dandavats. Eles circunambulam o Radhakunda assim. Aí Paramananda Prabhu falou para Prabhupada Bhaktisiddhanta, olha, nossa, incrível a devoção que eles têm por Radharani. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, não. Eles têm alguma consideração por Radharani, uma devoção que eles têm por Krishna. É diferente do nosso caso. No nosso caso, a gente tem muita devoção por Srimati Radharani, e Krishna pra gente é um detalhe. Então, Krishna pra gente é um detalhe. Imagina a importância de Radharani, né? Então, quando o Swami Maharaj Prabhupada, ele costumava dizer, ele dizia, Krishna, ele só é bonito porque Radha está do lado dele. Se você tira Radha, Krishna fica feio. E é mais ou menos isso mesmo. Radha é como aquilo que dá vida a Krishna. Então, Krishna, ele não tem vida própria, ele não tem autonomia. Radha e Krishna, eles são um só, é um tátua só. Ou seja, eles são unidos, né? E eles se dividem para os passatempos, né? Então Krishna, para os vilassas, para esses passatempos, Krishna, Krishna está separado de Radharani. Mas eles são energia e o energético, né? Os dois são. Você não vai ver o sol. Quando você percebe o sol, você percebe os raios do sol, né? Você percebe o calor do sol. Está tudo junto, né? Mas está separado ao mesmo tempo. Então, na realidade, Radharani é esse aspecto, né, que dá prazer a Krishna, esse aspecto que realmente ensina Krishna, né? Se diz que Radharani é o guru de Krishna, é Radharani que ensina Krishna a dançar, né? É Radharani que vai dar toda a satisfação a Krishna, né? Imagina, em algum momento, né, Radharani está ali na dança da raça, né? E Krishna está dançando com as outras gopis também, né? Mas no momento em que Radharani ela percebe que está tudo muito parecido, quando ela vê que Krishna dança com as outras gopis igual está dançando com ela exibe uma dança assim que nunca ninguém havia visto isso. Ela dançou de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que Krishna ficou completamente aturdido, mas ela vai embora. Ela vai embora, ela abandona a dança da raça. E Krishna abandona todas as outras gopis, né, para ir atrás de Radharani. Isso prova que Radharani é superior, né? Então nós somos servos devotos de Radha. Ou seja, essa é a nossa linha, né? A gente adora Radha, né? E por adorar e a gente satisfaz a Radha para poder satisfazer a Krishna também, né? Raghunadas Goswami, né? Ele que era uma Manjari, né?
ou seja, ele está no Gora Lila, mas no Krishna Lila ele é uma Manjari, né? Ratmanjari. E Raghunath Das Goswami, em algum momento, ele fala: eu não quero saber de Krishna se eu não tiver o darshan de Radharani. Se eu não tenho Radharani, eu não quero saber de Krishna. A colina de Govardhana, que é tão importante para a gente, para mim não passa de uma montanha de pedra, né? Isso parece um tigre querendo me engolir, né? Eu não quero nada, nenhuma conexão com nenhum aspecto que está relacionado a Krishna, se Radharani não está presente. Então nós temos esse impulso, né? Esse impulso em direção a Radharani. Então Radharani para a gente representa a personificação do amor, né? Ela é como o bhava, né? O sentimento, né? Mais elevado de amor, isso é Radharani. Então a gente tem muito respeito a isso também, né? Porque como a gente se aproxima de Radharani, né? Através do Guru, primeiro através de Mahaprabhu, né? Então Guru, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu e Radharani. A gente não se aproxima de Radharani diretamente, a gente não faz isso, né? A gente não quer servir Radharani diretamente, a gente quer servir a quem está servindo Radharani. Por isso nós somos Rupa Nugas, ou seja, nós somos seguidores de Rupa Goswami. Rupa Goswami, uma Manjari também, ou seja, ele é como gopis pequenininhos, mais jovens, né? Entre 8 e 10 anos. Então nós queremos estar mais ou menos nesse grupo, onde a gente vai servir de uma forma indireta. Então a gente não vai servir diretamente Srimati Radharani, né? Esse não é nosso objetivo, né? A gente não quer desfrutar diretamente com Krishna, nem a gente quer servir diretamente Radharani. A gente quer servir as gopis que servem Srimati Radharani, que vão ajudar a Srimati Radharani nesses passatempos amorosos com Krishna. Então a gente está, mais ou menos, essa é a nossa linha, né? Mas claro, como eu digo, é uma coisa muito elevada, né? Ficar falando de Radha, assim, ficar falando tantas coisas assim de Radharani. Às vezes a gente é obrigado a falar, mas a gente tem muita reserva em relação a isso. Jai Gurudeva Hare Krishna. O Prabhu Tirthapada, ele escreve assim: Dandavat Pranam Maharaj. Quando se diz que o Guru é o coração do discípulo purificado, isso também se reflete nos aspectos relativos? Esse aspecto relativo no Guru é para atrair o discípulo? De certa maneira sim. Ou seja, é que na realidade o Guru ele é um princípio, né? Em expansão, né? Então no início você dá muita atenção ao seu Guru, né? Como algo muito físico. Você vai ver o seu Guru como uma figura muito importante para você, e você só vai ouvir do seu Guru, né? Você não consegue perceber mais nada. Então por isso o Guru ele tem esse aspecto no início, né? Ele vai falar: ouve só de mim, presta atenção só em mim, né? É como uma planta, né? Você vai plantar uma planta, uma plantinha, e você vai proteger a plantinha para que nenhum animal venha e avacalhe com a plantinha, ou seja, que essa plantinha consiga crescer, né? E que ela consiga produzir, né? Porque se ela não cresce e produz, então não vai dar frutos, né? E claro, quando ela cresce, depois que ela cresce, então está mais fácil você tirar os frutos, aí você já não tem tanto problema, né? Então o Guru, na realidade, essa expansão do Guru, né? Nos aspectos relativos, né? Isso acontece. A gente como Guru Vaishnava Bhagavan Tinera Smarana, Tinera Smara Roy, Vigna Vinashana Shei Roy, Nijavantita Purana. O Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica, né? Que você tem que meditar no Guru, você tem que meditar nos Vaishnavas, no Bhagavan, em Bhagavan. Por quê? Porque todos os obstáculos serão retirados da sua vida, né? Então, você vê o Guru nos aspectos relativos é muito importante, né? A gente vê os discípulos, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles tinham essa característica, né? Então, para eles, era tudo Prabhupada, né? Ou seja, mesmo o avô, né, de Vamshupada Sarabhakti Vibhuti Bodhanga Shamaraj, Madamorra, né? Ele era assim: se acontecia alguma coisa errada na vida dele, né?
sei lá, tava chovendo e fala, Prabhupada, né? Se fazia muito sol, tá muito sol, Prabhupada. Então tudo ele colocava Prabhupada na vida dele, né? Às vezes, quando ele teve um infarto, né? Ele falou, Prabhupada, Prabhupada. Foi para o hospital antes da sua passagem, né? Ele fez isso. Tem vários passatempos, assim. Tem um passatempo com um sannyasi, né? Bom, acho que é um sannyasi mesmo. Ele está num barco, né? E realmente esse barco está quase à deriva, tem tá como o barco está quase tombando, assim, que a maré está muito agitada, né? E ele vai e começa a gritar o nome de Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. E quando ele começa a gritar o nome de Prabhupada, né? A tempestade se acalma, né? Tem vários passatempos, vários devotos, assim, que tiveram situações assim meio difíceis, discípulos de Prabhupada, né? E falavam Prabhupada, meditavam em Prabhupada e todos os perigos, né, eram eliminados, né? Então, na realidade, a gente vê o Guru, sim, nesses aspectos externos. Ou seja, o Guru, o coração do Guru, o Guru, ele está, né, no coração do devoto. Ou seja, na realidade, o Guru, ele descansa, né? Ou seja, nesse aspecto, ele está ali como, né, situado nesse aspecto também, nesse aspecto superior, né, que é a sua conexão com Krishna que você tem. Então, sem um Guru você não consegue ter essa conexão com Krishna. O Krishna não vai aceitar nada se não tiver o Guru. Então, se o Guru não está em primeira instância, você não tem a garantia que Krishna aceite o que você oferece, né? Então, por isso você precisa do Guru. Agora, num aspecto mais elevado, você vai ver o Guru em todos os momentos da sua vida. Você vai ver o Guru nos obstáculos, o Guru nos inimigos. Você vai ver que o Guru é algo que te ensina o tempo todo. Guru significa amigo, significa um elemento que vai te ajudar, né? Esse é Guru. Então, você vai perceber a ajuda em todos os aspectos, né? Você vai receber ajuda de todos os aspectos. Isso é Guru. O Guru se expande muito. O Guru é um princípio que você não consegue limitar ele, não tem como. É uma coisa que vai crescendo na sua vida. E chega um momento que o Guru é tudo para você. E você não quer saber nada de Krishna. Você realmente... Krishna para você fica plano secundário. Por quê? Porque o Guru, ele é o primordial na sua vida, né? Então, por isso, sim, você vai perceber o Guru nesses aspectos externos, nesses aspectos materiais, né? De uma maneira muito estabelecida, né? Quando você tiver aí o Guru Nishta, né? Quando tem o Guru Nishta, quando você tem a estabilidade, né? No serviço ao Guru, quando você tem a meditação no Guru, entender o que ele quer, né? Realmente entender que ele é um princípio, que ele se expande, que ele realmente está na sua vida em todos os aspectos, né? Então você realmente fica assim, consciente desse princípio em tudo na sua vida. Jai, Guruji. A Mataji Purnamasi, ela pergunta: Reverências Maharaj, não entendo por que só os homens recebem o Gayatri Mantra na iniciação de Diksha. Afinal, não é dito que todas as almas são femininas, servas de Krishna? Isso estaria nos Shastras? Não, veja bem, o Gayatri Mantra, né, ele também tem gurus que dão Gayatri Mantra para as mulheres também, né? Então não é que é só os homens que recebem a primeira linha do Gayatri, não. Então, por exemplo, o Swami Maharaj, né, Prabhupada, ele deu o Gayatri Mantra para as mulheres, né? Tripurari Goswami Maharaj também dá o Gayatri Mantra, né, para as mulheres, ou seja, não é uma coisa que é proibido, isso é um detalhe na realidade, né? O que aconteceu foi o quê? É que o Gayatri Mantra ele tem uma concepção muito com Varnashram, né? Então, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele começou, antes de Prabhupada Bhaktisiddhanta estabelecer, né, o Daiva Varnashram, né, que ele estabeleceu isso, né, esse Varnashram divino, né,
Porque o Varnashna, esse sistema de castas, ele era muito assim, materialista, de certa maneira, né? Ou seja, você nascia numa família bramínica e você já era brahmana, né? Ou seja, você não precisava nem receber o pavita, receber a iniciação diksha. E, por exemplo, se você era um shudra, né? Se você não estava, se você não nasceu numa família bramínica, você não ia receber o Brahma Gayatri, você não ia receber. E mesmo que você praticasse, mesmo que você cantasse o Mahamantra, você não ia poder receber o Brahma Gayatri. Você teria que nascer de novo para poder receber o Brahma Gayatri, né? Mas aí o que acontecia? Os Vaishnavas, né, eles, daquela época, né, eles rejeitavam o Brahma Gayatri. Assim, rejeitavam. Por exemplo, Vansidas Babaji Maharaj, Gorakshora Das Babaji Maharaj, né? Bom, todos os Babajis, ou seja, os Vaishnavas, de uma maneira geral, eles não cantavam o Brahma Gayatri. Por uma questão assim, por quê? Porque muitos que vinham, né, já de uma família bramínica, né? Ou seja, e quando esse status bramínico, esse status aristocrático, né? Você nasceu numa família bramínica, né? Então já havia como sempre houve isso, né? Que os brahmanas, eles eram superiores aos Vaishnavas. Os Vaishnavas, eles eram um bando, sei lá, de loucos lá que ficavam no meio da floresta cantando Mahamantra. Eles eram mais ou menos tidos como isso, assim, em algum momento da história, né? Do Gaudiya Vaishnavismo. E aí eles cantavam, né, por exemplo, se viesse, né, você nasceu numa família bramínica, quando você encontrava os Vaishnavas, né, aí você já não, você tirava o cordão e você não cantava mais o Gayatri, o Gayatri não cantava. Por quê? Você cantava porque na nossa linha o mantra mais importante é o Gopal Mantra. O Gopal Mantra é o mantra da iniciação. Quando a gente fala Diksha Mantra, a gente fala Gopal Mantra. Gopal Mantra e Kama Gayatri, né? E esse todo mundo recebe. As mulheres recebem, os homens, é tudo igual, isso não tem problema. Agora, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele chegou, então antes as pessoas rejeitavam, os Gaudiyas Vaishnavas estavam rejeitando o Brahma Gayatri e rejeitando o cordão bramínico. Eles não queriam isso. Eles não queriam um símbolo que conectasse eles com Varnashma, né? Eles não queriam isso. Mas aí quando chegou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele pegou e ele estipulou isso de novo. Ele falou, não, vamos cantar o Brahma Gayatri, deixa eu dar o Brahma Gayatri, né? Deixa eu dar o cordão bramínico, para que eles nos respeitem como uma sampradaya, uma coisa assim. Essa era a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então por isso que ele deu, né, o Brahma Gayatri e cordão bramínico para os seus discípulos, né? Homens, ele não deu para as mulheres, porque imagina, ele já estava fazendo uma coisa que era absurdo, né? As pessoas queriam matar, muitos Goswamis, né, queriam matá-lo, né? Esses Jati Goswamis, esses Goswamis de família, né? Smartanas, Brahmanas, eles queriam matar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Fizeram vários planos, né, para matar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso foi muito famoso, né? Até um momento o Prabhupada Bhaktisiddhanta andava até com guarda-costa. Havia um momento eles fizeram uma emboscada para Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Queriam matar ele mesmo, assim. Uma vez contrataram um matador de aluguel para matar Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E claro, tudo isso deu errado, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta era protegido por Krishna. Mas ele causou muita controvérsia, né, com os brahmanas, né? Ele realmente desafiou muito esses conceitos, né? E quando ele começou e qual foi o desafio? E qual foi a coisa mais incrível? Foi ele falar, olha, se você canta o Mahamantra Hare Krishna, você já pode cantar o Brahma Gayatri. Você pode, não tem problema nenhum. Porque você canta o Mahamantra Hare Krishna, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você já está na plataforma de ser um filho de um Brahmana. Então você mudou o seu nascimento. Por você cantar Mahamantra Hare Krishna, você mudou o quê? O seu prarabdha karma, o karma que já manifestou. Então, por exemplo, nós que nascemos fora, né, do sistema do Varnashma, do sistema sócio-religioso, né, nós somos meletes, javanas, enfim, a gente não teria a possibilidade de cantar o Gayatri, né? Como as mulheres também não teriam, né?
Mas como você recebe, você canta o Mahamantra Hare Krishna, significa que você já é um filho de um Brahmana. E por você ser o filho de um Brahmana, você pode já receber o mantra Diksha, ou seja, o Gayatri Mantra, e cantar o Gayatri Mantra. Entende? Agora, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele já estava mexendo muito, quando estava mexendo como numa coisa assim muito poderosa, assim, ele estava como desafiando o conceito. Então ele decidiu não dar o Gayatri Mantra para as mulheres. E por isso os seus discípulos também não davam o Gayatri Mantra para as mulheres, né? E assim ficou uma questão de tradição. Mas, por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada, ele veio ao Ocidente, ele viu que ele tinha uma visão diferente, né? Então ele falou, não, vou dar para as mulheres, nenhum problema, né? E não tem diferença, as mulheres elas poderiam cantar o Gayatri Mantra, porque se elas cantam o Mahamantra Hare Krishna, elas estão na posição de receber o Gayatri Mantra. Isso é mais uma questão assim, convencional, ou seja, uma questão de, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta não deu para um momento assim, da época. Inclusive, por exemplo, Sannyasi, ele só deu Sannyasi para os discípulos que vinham, né, naquele momento, naquele contexto. Então, talvez ele mudasse um pouco depois. Mas Sannyasi ele só deu para os discípulos que nasceram na família bramínica, né? Porque, segundo as escrituras, somente um brahmana pode tomar Sannyasi. Um brahmana de nascimento é uma coisa assim. E Prabhupada ele respeitou isso de certa maneira, né? Ele quis respeitar isso, por quê? Para que a sannyasi dos seus discípulos fosse mais respeitada, né? Então ele fez isso, né? Agora, ele não quis mexer muito, né? Ele mexeu muito, já estava mexendo demais, ou seja, mexendo demais nas coisas, né? Então ele não quis dar o Brahma Gayatri para as mulheres, né? Talvez ele tinha poucos discípulos, né? A maioria dos discípulos, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta eram homens, né? O contexto era um contexto diferente naquela época, 1900, 1890, uma coisa assim, né? Era bem diferente, né? A mulher também tinha outra posição, ainda mais na Índia, né? Então era uma coisa assim bem diferente. Mas a mulher pode sim cantar o Gayatri Mantra. Se ela recebe do Guru, ela pode cantar, não tem nenhum problema, né? Como eu falei, Swami Maharaj Prabhupada deu, tem os gurus, né, que seguem ele também deram, né? Agora, seguindo o Prabhupada Bhaktisiddhanta, os discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, os discípulos dos discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles não estão dando o Gayatri para as mulheres ainda, não deram. Mas não tem a menor importância, porque o Gopal Mantra ele é muito superior ao Gayatri Mantra, né? Muito mais. É o mantra mais importante, né, da nossa Sampradaya, da nossa linha, nossa linhagem, é o Gopal Mantra. Então, se você tem o Gopal Mantra, você tem tudo. Então, você não precisa ter o Gayatri Mantra, que já foi rejeitado, como eu disse, né, por muitos Vaishnavas que não cantavam o Gayatri Mantra porque não queriam ter nenhuma conexão com Varnashma, né? Ou seja, então, por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele escolheu não entregar o Gayatri para as mulheres, senão ele ia ter muito problema na época, ia ter muito problema, eu acho. Isso já teve, né? Querendo dar o Gayatri para as pessoas que não eram nascidas na família brahmínica, né? Imagina dar para as mulheres, então ele decidiu não dar. Mas a mulher pode cantar sim, se ela recebe, não tem nenhum problema. Jai Guruji, Hare Krishna. Bom, a última pergunta da live é da Mataji do Mate. Ela pergunta que ela manda reverências, Maharaj. Eu percebo que aí em Vrindavan e o Parampará tem diferentes gurus de diferentes missões. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Tem. Na verdade, o Guru Parampará de Vrindavan é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós viemos... bom, eu sou discípulo de Vishnu Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, esse é como o nosso Adiguru, ou seja, o nosso Guru original, né? Ou seja, então é o Guru que a gente mais respeita aqui. Assim, é o primordial, podemos dizer assim, né? Quando a gente faz a adoração, quando a gente faz o Guru Puja, todo dia que a gente faz o Guru Puja, né, a gente faz para ele. Então, ele está o quadro dele lá, então o Pujari vai lá, né, oferece os elementos para ele, né, e, bom, e a gente entende que ele é o Guru que representa Vrindavan nesse sentido, né? Mas o que aconteceu? Eu tomei a Diksha e tomei Sannyasi, né?
é de outro guru, não tomei ou seja, com o meu guru ele partiu, aí eu tomei Diksha, na missão Vrinda, né? A gente tomou Diksha e Sannyasi, e a gente veio com a missão Vrinda em Vrindabhumi. A missão Vrinda ela estava, né, presente em Vrindabhumi. Então aí vinha, né, no caso, né, era Paramandeito Maharaj, Gurudeva Atulananda, e eles estavam no nosso Guru Parampara também, né? Assim, estavam no nosso Guru Parampara. E depois, claro, naturalmente entrou no nosso Guru Parampara o Shupasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, que era Siksha. Era tão proeminente na nossa vida ele, né, que a gente colocou ele no nosso Guru Parampara também. Então ele estava ali a gente aceitou ele como nosso Guru Parampara. Bom, o tempo passou e a gente teve coisas da vida, né? O Paramandeita Maharaj ele teve alguns problemas, né? E a gente rejeitou ele, assim como guru. A gente não aceitou ele mais como guru. Então tiramos ele do altar. E nesse momento, o Tripurari Goswami Maharaj, ele estava também muito presente na nossa vida, como Siksha, né? Assim, como era uma coisa muito forte também, que a gente seguia muito. E aí ele veio para Vrindabhumi, né, na sua visita, e a gente perguntou se podia colocar ele no Guru Parampara. Ele falou que sim, que não tinha problema, então a gente botou ele no Guru Parampara. Então ele ficou... E também nesse contexto também, né, eu também entrei no Guru Parampara. Assim, por quê? Porque eu estava, em algum momento, né, o Paramandeita Maharaj pediu para que eu iniciasse o nome dele, era Ritwik. Então os discípulos chegavam, né, que queriam se iniciar com ele. Muitas pessoas chegaram em Vrindabhumi, que se inspiravam comigo, mas eu levava para ele, iniciava em nome dele, né? E assim foi por muitos anos, né? E depois, em algum momento, o Paramandeita Maharaj pediu para que eu iniciasse em meu nome mesmo, né? Eu tinha que aceitar discípulos, né? No princípio eu relutei um pouquinho, não queria, mas enfim, ele pediu isso, que está precisando disso, ele achava que era importante, e eu aceitei. E aí comecei a iniciar discípulos, né? Mas aí com tudo que aconteceu, né, aí eu resolvi também me reiniciar, né? Ou seja, tomar Diksha e tomar Sannyasi, de Om Shupasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, que é o nosso Guru. Ou seja, então eu tenho Diksha, Harinama, Om Shupasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, tenho Diksha, né, de Om Shupasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, tomei Sannyasi com Om Shupasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj. Então isso por exemplo, se fosse só por mim assim, na minha, né, se fosse só eu Vrindabhumi, aí o Guru Parampara teria, eu não estaria no Guru Parampara, né, tem que me tirar, a primeira coisa, e teria Om Shupasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Om Shupasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, Nitalila Padvishnu Shumpada Sila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Guru Kishoradas Bhajan Maharaj, Saktilana Bhaktivinoda Thakur e Jagannatha Bhajan Maharaj. Esse seria o Guru Parampara, assim, se fosse só eu, se Vrindabhumi fosse resumir só em mim, né? Mas não é. Na verdade, nosso Guru Parampara tem Sri Sara Maharaj ainda, né? E Swami Maharaj Prabhupada. Então tem muito Guru. Por quê? Porque eles estavam na missão Vrinda, como no Guru Parampara, né? Então, Sri Maharaj, ele é o sannyasi, ele é sannyasi, mas ele foi o Siksha proeminente de Tripurari Goswami Maharaj. Tripurari Goswami Maharaj se refugiou em Sri Maharaj, então ele está no nosso Guru Parampara. Antes ele já estava, também que ele foi o sannyasi de Paramandeita Maharaj. Então, na realidade, ele está no nosso Guru Parampara também. Então, nosso Guru Parampara é meio uma salada mista, é uma coisa um pouco diferente, assim, você olha, é bom nem falar muito, eu não gosto nem de falar muito, assim. Mas, na verdade, o Guru, como eu falo, o Guru é um princípio, o Guru é um sentimento, né? Então, por exemplo, eu não tenho... por exemplo, como eu falei, se fosse só eu, não teria nem Swami Maharaj Prabhupada, nem Sri Sara Maharaj, nem Tripurari Goswami Maharaj, não teria eu, claro, e não teria, e seria bem mais curtinho o Guru Parampara, mais tradicional, eu acho, né? Bem mais. Mas
o Guru Parampara é um sentimento também que a gente tem. Imagina, se eu vou lá, vamos fazer... Eu tenho que deixar... O sentimento é uma coisa natural, e assim foi natural, né? Que esse Guru Parampara se estabelecesse em Vrindabhumi, né? Então, por isso, está aí esse Guru Parampara, né? Até que o Krishna queira modificar isso, esse o nosso Guru Parampara. Eu estou lá, tem Gurudeva Tulananda, tem Tripurari Goswami Maharaj, tem um espaço de Buddha Bodhana Goswami Maharaj, um espaço da Bhakti Pramoda Kuru Goswami Maharaj, tem Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, tem Bhakti-Rakshastra Goswami Maharaj, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta, e aí que já é mais normal. Então é uma coisa assim bem diferente mesmo, eu entendo. É único, parece. Né? Mas é isso, é o que a gente mais... A gente não pode reprimir o nosso sentimento, né? Claro. Então eu espero que ele também não aumente mais, né? Bom, ou se tiver que aumentar, vai aumentar, mas realmente é esse o sentimento que a gente tem. O Guru Parampara é um sentimento, né? E por isso que é meio diferente mesmo, né? Não tem... acho que nada igual, né? Tá aí como, né, essa mistura aí. Mas eu acho muito legal também. A gente, o Guru Parampara bem abrangente. Já então terminamos aqui mais uma live. Obrigada a todos pelas perguntas enviadas, pela participação. E nos vemos na semana que vem. Jai Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui.